Então, mais um pouquinho nós vamos começar aqui mais uma live da Abracrim Nacional. Nosso convidado de hoje é o Viana, Luiz Viana Queiroz, que é o nosso querido vice-presidente do Conselho Federal. Nós já vamos aguardar aqui um pouco e vamos colocá-lo aqui online conosco. Pera aí, Viana, não estou com a Thaís hoje aqui. Pera lá. Opa, daqui a pouco eu vou me dar mal aqui. Viana, se você estiver me ouvindo, você solicita para entrar. Ok? Querido irmão, vamos fazer um teste de som aqui? Claro. Tô lhe ouvindo bem. Tá me ouvindo? Alto e bom som. Querido Viana, Tô lhe ouvindo bem. é um prazer muito grande estar com você. Mais uma vez. Eu vou deixar mais baixo de tão bom que está. Ok? O seu som tá baixo. Baixo. Espera aí. Tá. Espera um pouco. Melhorou? Melhorou um pouco. Você tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. O teu telefone está no alto aí? Tá aqui. Olha, Deixa eu ver se eu aumento meu som aqui. eu estou te ouvindo muito bem, Luiziana. Querido irmão. Tá. Eu tô no máximo aqui do som. Tá ótimo. Tô vendo você de moletom, tá muito frio aí? Vou fazer hoje aqui em torno de 10 graus pela manhã. Nossa. Agora, espera lá, tem razão. Podemos clicar, estou na sala, está mais tranquilo. Gema, querido, 20 horas, convidamos todos para participar da nossa live aqui. Você vai notar aí que várias pessoas estão entrando, principalmente do Nordeste. Acabou de entrar aqui o Aquiles, né? Rio Grande do Norte. Enfim, pessoal da Bahia em peso. Veja você, a região Nordeste toda vai estar em peso aí, porque eu convidei os amigos da gente de lá, né? Daí, da tua região, maravilhosamente bem. Aqui eu talvez tire, Viana, o carregador do meu telefone para ver se melhora o som. Melhorou? Não, tá a mesma coisa. Mas eu tô lhe ouvindo bem. Eu, pessoalmente, tô lhe ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Você manda uma mensagem para o pai, você que me abandonou hoje, Thaís, melhorou? Fala mais alto um pouco. Viana. Alguém colocou aqui que seu áudio tá baixo, viu, Elias? Vê se você consegue aumentar seu som. Só um pouquinho, eu vou tentar configurar. Dificuldade de lhe ouvir, não. Melhorou. E agora, melhorou? Melhorou. Melhorou? Achei o microfone melhor. Melhorou. Ok. Achei o microfone melhor. Então melhorou. Espera aí. Tá ótimo. Para mim, melhorou. Tá Acho que ótimo. para todos deve ter melhorado. Que bom. Bom, minha voz tem um timbre alto. E, Verdade. possivelmente, né? Vamos em frente. Querido Vamos Viana, lá. veja, você, nosso convidado de hoje, dispensa qualquer tipo de apresentação, né? Quando eu estive na Bahia, estava lembrando aqui, quando eu estive na Bahia, a primeira vez nós estávamos fundando, então, a Abracrim Bahia. O presidente era o Fabiano Pimentel, e eu me Querido lembro que ele amigo. fez um jantar, e aí, nesse jantar, olha, estou recebendo uma mensagem que não dá para me ouvir. Talvez nós tenhamos que começar novamente. Alguma coisa está acontecendo, Luiz. Estou me ouvindo muito bem. Estou lhe ouvindo Agora eu creio perfeitamente. que ficou bom. Eu estou lhe Perfeito. ouvindo muito bem. Então vamos lá. Vamos lá.
Então eu falava que estive na Bahia, né, fundando a Bracrim, e lá o Fabiano Pimentel foi o primeiro presidente, fez um jantar. Naquele jantar, eu me lembro que chegou então o presidente da OAB, que era você, né? O Luiz Viana Queiroz, estará aqui conosco, estávamos todos reunidos, e de repente chega Luiz Viana Queiroz, que eu não conhecia pessoalmente. Aí chega, cumprimenta a todos, uma simpatia, eu apreciando ali a figura do presidente da OAB. Aí todos falam, e daí o presidente ia falar por último, e o que me impressionou muito foi a tua oratória. Você é um homem que se comunica maravilhosamente bem, você conhece todas as artes da eloquência, né? E eu ainda brinquei, eu falei para o Fabiano, Fabiano, é o melhor orador civilista ou não criminalista que eu já ouvi. Aí brinquei com ele, falei que eu tive um professor de civil que também, Dr. Djalma Sigvalter, aqui em Curitiba, fazia só civil e gostava de fazer júri. Não gostava de fazer instrução criminal, mas júri ele gostava de fazer. Era um excelente orador também. E naquele dia você me impressionou porque você disse assim, Elias, veja só, no primeiro contato, aproveitando tua passagem por aqui, nós estamos mudando o nome da comissão. Em vez de comissão da advocacia criminal, aqui na Bahia nós já estamos denominando comissão de defesa da advocacia criminal. Aquilo me tocou muito, porque era tudo que nós queríamos ouvir, é a defesa da advocacia criminal. E depois daquele dia, nossa amizade continuou, estivemos no interior aí da Bahia juntos, num desagravo. Enfim, Viana, você é o amigo, irmão que todos gostariam de ter. Eu fico muito feliz com a nossa amizade. Aí no Conselho Federal, eu acabei também indo substituir lá o Cássio Teles na vice-presidência da Comissão Nacional. Sempre que vou, visito você na tua sala, aperto tua mão, sei da tua agenda. Como também eu sou muito de respeitar a agenda, por exemplo, do presidente Felipe Santa Cruz. Eu até brinco, eu digo, tomara que ele não pense que eu não quero falar com ele. Não, eu conheço a agenda do presidente do Conselho Federal. E eu acerto com o vice ali, né? Procuro não interferir muito para não atrapalhar. Mas veja, hoje o nosso tema, querido irmão, e sempre à tua disposição, e do Felipe, do Conselho Federal, da Comissão de Defesa Prerrogativa, do Alexandre Guzuco, que é o nosso presidente, operoso, atuante também. E digo a você, defender prerrogativas é sinônimo de defender a cidadania, Viana? Esse é o nosso tema de hoje. Eu acho que é um tema muito importante. Muitos queridos chegando aqui para nos ouvir, você tem um prestígio muito grande, Elias. Olha só, a nossa presidente do IAB Nacional está aqui com a gente, o vice-presidente lá do Espírito Santo, da OAB do Espírito Santo, está aqui com a gente. Valério Mazzuoli, que daqui a pouco eu quero fazer uma referência ao último trabalho dele sobre a responsabilidade da China nessa pandemia. Olha, o Juliano Maurício acabou de entrar também, eu nem muito legal, aí. Obrigado pela presença de todos, viu? Muito legal. O Breda aí entrando também, enfim. É muito bom saber que a gente conta com a possibilidade de conversar com tantos amigos queridos nessa oportunidade. Outro dia eu fiz uma live com a Lara Sellen, que é do Mato Grosso do Sul, mas mora aí em Curitiba, no Paraná. Ela disse que é a nova televisão. As lives são a nova forma de comunicação, especialmente nesse momento que nós estamos em isolamento físico, né? Por conta da pandemia. Deixa eu começar do começo. Primeiro dizer a você que quando eu conheci o professor Siqueira Castro, eu conheci quando eu entrei na ABCD, Associação Brasileira de Constitucionalistas Democratas, associação fundada por Zé Afonso da Silva, que hoje eu tenho a honra de ser o vice-presidente de Marcelo Figueiredo. Quando eu fiz a minha primeira palestra, que conheci o Siqueira Castro na mesa, e o Siqueira Castro já era o nome nacional, como continua sendo até hoje, para minha surpresa, ele disse: poxa, que coisa, que bom conhecer você falando aqui, Luiz. Você comprova que
baiano não nasce, né? Baiano estreia. Então, essa coisa da oratória é uma coisa que, assim, na Bahia, as pessoas têm uma comunicação importante, né? Gostam de se comunicar. E eu sou de uma família de políticos, Elias, que gosta de gente. Então, quem gosta de gente, gosta de conversar, gosta de abraçar, gosta de falar das coisas importantes da vida e traçar projetos junto com as pessoas. Então, eu acho que eu aprendi isso dentro de casa. Aprendi com minha mãe, que é professora, Lia Viana Queiroz, que estava, graças a Deus, firme e forte lá em Salvador, no isolamento social. E aprendi com ela que é bom falar com as pessoas, sabe? E especialmente quando a gente consegue falar de coração para coração. Sabe que a razão é muito importante, mas a razão às vezes se torna uma razão instrumental, né, que dificulta a comunicação. Então, toda vez que eu posso, eu falo com o coração. Eu acho que isso me aproxima das pessoas. Deve ter sido isso que me aproximou de você da primeira vez que eu vi. E continuamos nessa amizade pessoal e institucional tão importante. Então, começar dizendo isso e agradecer por me convidar aqui para mais essa live de sucesso aqui na Abracrim. Somos irmãos. Por outro lado, assim, uma das coisas que eu acho muito importante nessa linha de conversar com as pessoas é aprender quais são as dificuldades que as pessoas têm. Porque se a gente se coloca numa perspectiva de que é dono da verdade, a gente acaba diminuindo a importância do que os outros estão sentindo e dos seus verdadeiros problemas. Então, eu tento sempre me colocar numa posição de estar lado a lado as pessoas com seus problemas. Então, eu que não sou advogado criminal, acho que posso estar lado a lado dos criminalistas em algumas das suas pautas, que são pautas comuns de todos que são advogados nesse imenso país, com tantas dificuldades. Eu queria lhe dizer inicialmente que eu concordo plenamente com essa sugestão que você deu de pauta, no sentido de que defender as prerrogativas da advocacia significa defender a cidadania, sobretudo num país com tanta desigualdade social, que nós, advogados, acabamos cumprindo um papel público, né, uma função social da advocacia tão significativa. Não que não seja importante e significativo em outros lugares, mas no nosso país, a advocacia tem realmente um papel tão significativo, tão importante, e por isso mesmo defender os advogados, sejam os advogados criminalistas ou não, defender as nossas prerrogativas acaba sendo, na verdade, garantindo a milhares e milhares de brasileiros e brasileiras que não têm como falar, que não têm como se expressar, que não têm como se defender, senão através dos homens e mulheres como nós que vivemos da advocacia e da defesa do outro. Então, eu concordo plenamente com você nesse início de que a gente precisa cada vez mais defender as nossas prerrogativas como forma de defender a própria cidadania. Meu querido, eu, fazendo uma incursão pela Constituição Federal, artigo 5º, a gente encontra lá, no inciso, que o acusado, preso ou não, tem direito à assistência da família e grifo de advogado. Esse "e" faz toda a diferença, porque parece que o legislador constitucional ele nos equipara à família dos acusados, né? Assistência da família e de advogado. Então, me parece ali, nesse momento legislativo, ou mandamental, enfim, da Constituição Federal, né? Me parece que ali é muito eloquente. Nós realmente representamos as famílias brasileiras, porque, fazendo aqui uma comparação, se ninguém pode ir à justiça senão por meio de advogado, e é obrigatória a nossa presença, logo representando as famílias brasileiras em casos onde as pessoas têm problema lá civil, com herança, com trabalhista, no criminal como acusados ou como vítimas de crimes, que as famílias querem suas indenizações, enfim. A advocacia, então, representa as famílias brasileiras. Representando as famílias brasileiras, meu querido Viana, eu fico pensando assim, se um magistrado não recebe um advogado, ele está
batendo a porta da justiça na cara das famílias brasileiras que pagam esses pesados impostos e têm direito, quem paga alguma coisa tem direito de ter uma contrapartida. Essas famílias têm direito à justiça, têm direito a serem atendidas, ouvidas pelas autoridades, né? Então, a própria lei orgânica da magistratura fala que é dever do juiz receber partes e advogados, né, em situações excepcionais. Então, eu creio que lá, meu querido irmão, as prerrogativas da advocacia, do Ministério Público, da magistratura, dos delegados de polícia, num plano mais elevado, elas se complementam, elas não se excluem. Então, partindo desse princípio, eu creio que, uma ocasião em São Paulo, foi dito, e me perdoe aqui, foi dito que nós nunca fomos ofendidos em nossas prerrogativas por grandes juízes, grandes membros do Ministério Público, grandes delegados de polícia. Nós sempre fomos ofendidos em nossas prerrogativas por aqueles menos considerados de suas categorias, né? Então, eu penso que a nossa luta em prol da defesa das prerrogativas é uma luta homérica. E falar em homérica, eu tenho a honra de apresentar aqui um outro colega nosso, que você vai lembrar bem dele, muito querido, Homero Mafra, que acaba de entrar aqui na nossa live. E nós temos aqui, que eu pude ver, o Fernando Santos, que é o presidente da Abracrim da Bahia. Nós temos o Antônio Bellarmino, presidente da Abracrim de São Paulo, Aquiles Peraz, do Rio Grande do Norte, Rita Cortez, do IAB, o Juliano Breda, o Marcelo Figueiredo, o Homero Mafra. E me perdoem, aqui estou, uma letra bem pequenininha. Mas eu volto a compartilhar contigo esse menosprezo pela advocacia que representa as famílias. Não é uma falta de compreensão exata do que é o sistema democrático de direito. O norte-americano, quando diz para a autoridade, eu pago meus impostos, como quem diz, me respeite. O brasileiro, ele paga imposto e não exige respeito. Eu creio que demoraremos um pouco para que a cidadania saiba, né, que ela é credora, ela é destinatária de todo o serviço público. Antes de te passar a palavra, Lucidéia Portal, presidente da Abracrim do Amapá, está conosco. Nossa, que legal. Nós estamos de norte a sul, de leste a oeste. Que coisa legal. Homerinho, meu líder, Homerinho foi coordenador do Colégio de Presidente da gestão passada e um homem extraordinário. Forte abraço, Homerinho. Marcelo Mota, do Ceará, aqui presente também. Que coisa boa. Olha, Rondônia entrando aqui. Poxa, muito, muito legal poder falar com tantas pessoas. Você sabe, Elisa, eu fico pensando aqui, esse período que a gente está vivendo, que é um período especial, né, na nossa história, da história pessoal e história coletiva do mundo. Mas tem umas coisas que a gente tem que ter cuidado. Essa pandemia e esse isolamento social não instituiu uma nova sociedade brasileira, nenhuma nova sociabilidade, sabe? Nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que fica mais fácil, não digo nem fácil, mas fica mais evidente as contradições sociais que vive o Brasil. Você veja, por exemplo, nós estamos falando aqui de defesa de prerrogativas. O Conselho Federal da OAB acabou de fazer uma enquete e houve a participação de mais de 50 mil colegas advogados do Brasil inteiro, que a gente queria saber qual é a opinião da advocacia, se nós deveríamos ser a favor ou contra a retomada dos prazos processuais. O CNJ suspendeu até 30 de abril. E a diferença foi muito pequena a favor de que se reabrisse os prazos. E eu conversei com muita gente, muita gente. E é impressionante, nesse Brasil de meu Deus, nesse mundão de meu Deus, é tão impressionante que a gente tenha uma quantidade enorme, gigantesca de colegas advogados e advogadas que não conseguem advogar de dentro de casa. Seja por uma questão de classe, porque não conseguem ter dinheiro suficiente para pagar sinal da internet, para ter computador de boa qualidade, é impressionante. Seja por uma questão de gênero. As colegas mulheres advogadas fizeram uma campanha contra o retorno
dos prazos processuais, porque em casa estão sobrecarregadas, cuidando dos filhos menores e dos afazeres de casa. Então vejam que isso não foi instituído nem pela pandemia, nem pelo isolamento social. A diferença hierárquica que a nossa sociedade está estruturada em cima, isso apenas se torna mais evidente, a gente consegue ver com mais qualidade, com mais facilidade. Então, acho que isso é muito importante, porque defender as prerrogativas dos advogados precisa, para defender a cidadania, mas primeiro precisa defender os advogados. Os advogados e advogadas, nós profissionais, que advogamos no contencioso, na consultoria ou na assessoria jurídica, precisamos trabalhar, ganhar dinheiro, pagar nossas contas, né? Sustentar nossas famílias. E esse momento particular que a gente está vivendo demonstra as grandes diferenças que a gente tem em toda a nossa profissão. Então, assim, acho que é muito importante a gente pensar isso também. E dizer a você que nesse momento, e eu vi o Valério Mazzuoli entrando aqui, um querido amigo. Valério é o maior especialista em direito internacional de direitos humanos do Brasil, e o trabalho que ele acabou de publicar em revista portuguesa demonstra que ele é um dos maiores especialistas do mundo. Valério acabou de publicar o primeiro trabalho internacional apontando a possibilidade de responsabilidade internacional da China por conta da pandemia. Apontando. Ele, inclusive, diz que o trabalho é provisório. Mas é de uma profundidade jurídica que dá orgulho para nós brasileiros podermos ver advogados da qualidade sua na frente aí da Abracrim, de Valério Mazzuoli, defendendo as questões dos direitos humanos, do direito internacional. Dá, assim, uma satisfação de que a gente possa conversar nesse mundo globalizado, que a gente tem que conversar com o mundo todo, mas que a gente possa conversar entre nós mesmos, entre nós brasileiros e brasileiras, porque tem tanta coisa que a gente precisa começar do novo, com essa nova situação que a gente está vivendo, entendendo que o novo vem e está já batendo a porta. Vou fazer uma outra referência para lhe devolver a palavra. Ao mesmo tempo que essa pandemia não instituiu nenhuma nova sociedade brasileira, nenhuma nova sociabilidade, ao mesmo tempo esse isolamento social está acelerando a quarta revolução, que é a revolução digital. Isso ninguém vai segurar, isso está transformando efetivamente o mundo. Mas isso não transformou ainda, está em processo. Infiere, está acontecendo. Grande abraço, Fernando. O presidente da Abracrim da Bahia está aqui com a gente. E tantos amigos. Então, eu queria fazer essas colocações para dizer que eu estou muito preocupado também com os advogados e advogadas nesse momento que a gente está vivendo. Veja, meu querido Luiziano, na Comissão de Prerrogativas do Conselho Federal, eu te juro, eu não imaginaria nunca, não conseguiria imaginar se eu não tivesse passado pela experiência de estar lá. Todos os problemas da advocacia brasileira desfilam por aquela comissão. E não são poucos, são incontáveis, né? São, assim, as declarações mais... A gente ouve coisas que a gente imagina que não seriam verdadeiras se ouvíssemos em algum lugar. Infelizmente, talvez a ficção, né, não chegou ao ponto de imitar a nossa triste realidade. Mas direito é obra de cultura de um povo. Eu creio que, aos poucos, a sociedade brasileira há de entender, né, a nossa missão, que é assegurar a todos o acesso à justiça e acessar aqueles direitos fundamentais que a Constituição tenta, né, assegurar. Mas, meu prezado, a questão, por exemplo, do turismo. Eu creio que depois dessa pandemia, não vão exigir só a vacina de febre amarela, não, para a gente viajar para o exterior. Eu acredito que os governos estrangeiros terão muitas restrições, mesmo a turistas, porque o custo de uma pandemia, o custo de um vírus como este é incalculável. Outra coisa que me preocupa, e já quero deixar aqui a nossa solidariedade ao colega Valério com a obra dele, o nosso aplauso pela publicação em Portugal, e dizer a ele que as portas da Abracrim estão abertas para apoios, para o que ele precisar, tendo o teu aval, né,
tem o nosso aval. E dizendo a você que nossa classe teria este ano uma conferência nacional. Essa conferência nacional também foi adiada, não é isso? Estou vendo aqui o nosso grande tesoureiro, seu colega paranaense, Zé Augusto Noronha, que é um dos meus líderes. Eu tenho a felicidade de poder ser liderado por Zé Augusto Noronha como tesoureiro nacional da OAB. Vou repetir aqui o que eu já disse na frente dele, o maior tesoureiro da história do Conselho Federal. Não que os outros não fossem bons, mas é que Noronha realmente está num patamar diferenciado. Aliás, o Paraná tem nos brindado com grandes advogados e advogadas, essa que é a verdade. Então, eu acho que realmente não tem condições da gente continuar programando tantas coisas que a gente tem que fazer para realizar uma grande conferência em novembro, não dá para continuar correndo o risco de não conseguir realizá-la. Então, o presidente Felipe Santa Cruz já sinalizou da necessidade de adiar um pouco aquela conferência que está prevista para novembro. E a gente vai acompanhando à medida que essa crise vai se desenrolando, para a gente ver de que maneira a gente vai fazer, sabe? Elias, eu acho que uma das coisas que eu tenho pensado ao longo desse período é como é importante a gente reforçar os nossos valores, né? Nós que somos advogados, e eu me coloco sempre com muita humildade diante das coisas, sabe, da vida. E acho que esse é mais um momento para a gente se colocar com humildade diante dos problemas da vida e poder se colocar de forma efetiva, sem fugir dos problemas, enfrentando os problemas do presente e do futuro. A gente tem que pensar esse momento agora que nós estamos em isolamento físico, que estão chamando de isolamento social, que, aliás, é um termo equivocado, porque nós estamos aqui, eu e você, conversando com centenas de colegas do Brasil. Então, nós não estamos em isolamento social. Nós estamos em isolamento físico, precisamos continuar. Essa é uma coisa que precisamos dizer, né? Fique em casa, é importante proteger a gente, proteger as pessoas que a gente ama, proteger as outras pessoas. Ficar em casa significa, por exemplo, proteger também os médicos, enfermeiros, aqueles que estão cuidando das pessoas mais doentes e proteger os que estão doentes também, né? Para tentar diminuir o impacto na saúde. Mas dizer que pensar o presente é a gente conseguir trabalhar nesse período que nós estamos vivendo, né? Que não é fácil, fica mais difícil do que estava antes. Mas acho que a gente tem que fazer um esforço para trabalhar agora e para trabalhar do que vai acontecer depois que o isolamento social for diminuindo e finalmente acabar. Tudo indica que nós vamos ter um cenário muito difícil, já estamos tendo, com mortes de milhares de pessoas. O Brasil está morrendo mais de 200 pessoas por dia. Isso é uma coisa muito triste, né? A gente tem que todo dia agradecer a Deus por estar vivo e pedir a Ele, como eu, que sou da fé católica, cristã, pedir a Ele que receba as pessoas que, infelizmente, estão morrendo todos os dias. E dizer que a gente precisa estar firme aí no trabalho, e parte do nosso trabalho exige a defesa das nossas prerrogativas. Mas eu queria dizer que, assim, uma coisa que eu estou pensando muito é isso, é como o corpo e a mente sãos, nesse momento tão difícil de crise, tentar se colocar no mercado, conversando com nossos clientes, conversando com nossos colegas. Por exemplo, deixa eu dar apenas um exemplo, eu tenho falado muito disso. Eu sou da área de processo civil, não sou da área de processo penal, você sabe disso. O processo civil admite negócio processual. Então, os colegas advogados que estão com processos em curso podem fazer negociações não apenas para encerrar o processo, o que é o ideal, encerrar o processo numa transação, mas podem fazer negócios processuais para definir os prazos, para definir a forma como vai acontecer. Ou seja, nós podemos contribuir para a justiça ter uma efetividade melhor para os nossos processos, para os nossos clientes e para nós da advocacia. Então, acho que é muito importante que a gente possa estar sinalizando isso para os colegas que estão convivendo conosco. A gente deve fazer um grande esforço para continuar trabalhando e fazendo o que a gente sabe fazer, que é advogar. Meu querido Luiz Viana, o Noronha colocou ali 1,92, que eu tenho 1,92 m de altura para justificar que ele é grande, mas eu digo que ele é grande em todos os sentidos.
Todos os sentidos. O Noronha, ele tem um espírito assim, acomodatício, assim, no sentido de absorver tensões, né? Ele é uma pessoa que o Conselho Federal precisava desse conselheiro presidente. Viana, não adianta ter um bom presidente, Felipe, se não tiver um tesoureiro, né? Aquele do núcleo duro, né? Que não quer gastar, que economiza. O Noronha é um homem que pensa na profissão, pensa na nossa classe, nos orgulhou muito como presidente do OAB Paraná. E aí, quando ele vai passar a presidência aqui para o Cássio, no dia da posse, ele olha para mim e diz assim: eu vou te levar comigo para o Conselho Federal, não sabia nem como, nem porquê. Você vai para a Comissão de Defesa e Prerrogativa no lugar do Cássio. Falei, puxa, mas que peso pesado, né? Cruz, né? Carregar a cruz que o Cássio carregava. Mas, felizmente, nós estamos administrando lá com o Alexandre Guzuco, que preside. Enfim, quero deixar o meu abraço ao Noronha aqui, dizer que nós estamos muito felizes com a tua participação nessa live. Mas outra coisa que nós temos que nos preocupar é o seguinte: quando a gente recua em matéria de prerrogativas, quando o Conselho Federal dá um passo atrás, digamos, é difícil de recuperar este espaço depois. Então, veja só, nós conseguimos aqui no Paraná que o agendamento do advogado para falar com presos não fosse, você só pode visitar se agendar. Era assim que eles queriam. Nós conseguimos, então, que o agendamento se desse no interesse do advogado. Se o advogado agendar, agendou, mas se chegar lá no presídio sem agendamento, consegue conversar assim com seu cliente. Bom, aí vem Sua Excelência o coronavírus, né? E interrompe esse contato. E aqui no Paraná, e quero já exaltar aqui Cássio Teles, o Alexandre Salomão, que é o diretor de prerrogativas aqui, também o Andrei Salmazo, que é da comissão e é presidente da Abracrim também do Paraná, inventaram o parlatório virtual. Então, a gente entra com o preso de um lado da tela, como nós estamos aqui, e o advogado do outro. Claro, eu não digo que é ideal, eu nem aplaudiria isto, mas eu creio que no momento desse de calamidade, a única solução foi esta. Agora, a minha preocupação é, será que nós vamos trocar o presencial pela telepresença quando passar essa questão do corona? Por exemplo, os juízes, desembargadores e ministros não vão querer optar pela telepresença. Nós não estamos abrindo mão, e não podemos abrir, mas eu digo devagar, né? Abrindo mão daquele right to be present, né? O direito de estar presente. Será que nós voltaremos ou jamais recuperaremos aquela questão de nos avistarmos pessoalmente com os magistrados, com os clientes aprisionados, enfim? Como que o meu querido Luiz Viana, que tem uma visão estratégica, você acha que nós vamos perder um pouco de terreno em matéria de prerrogativas? Será uma luta difícil? Como que você vê isso, Viana? Eu acho que vai haver uma transformação qualitativa e quantitativa. Na verdade, nós estamos na borda de uma revolução. E isso significa que vai haver uma transformação, mas nós estamos na borda. Você pega um cara como esses caras internacionais que estão falando do impacto das tecnologias, e eles estão apontando para daqui a 30 anos, daqui a 20 anos, 30 anos, nós teremos outra sociedade completamente diferente. Nós estamos nessa borda. E a tecnologia, inclusive a tecnologia de comunicação, não apenas, mas a tecnologia de comunicação, vai fazer uma grande transformação. E eu estou vendo aqui o Noronha dizer, vai ter um novo judiciário. Nós já estávamos antes. Eu sou advogado há mais de 35 anos. Quando eu comecei a advogar, não tinha computador. Esse computador PC que a gente tem em casa, não tinha. Eu, quando comecei a advogar, tinha linguagem DOS. Só o pessoal mais velho sabe o que é isso. Não existia o Windows. Não existiam os sistemas operacionais que a gente tem hoje. Quando eu comecei a advogar, eu catava a letra em máquina Olivetti. Depois a máquina se tornou elétrica, e já era uma grande vantagem. Depois veio o computador, que era uma carroça. Depois, hoje, como a gente está vendo aí,
as vésperas da inteligência digital. Isso vai impactar diretamente o judiciário, vai impactar, já está impactando a advocacia. Uma coisa que a gente precisa fazer, por exemplo, urgente, é um novo censo da advocacia, Elias, porque nós temos algo em torno de 1 milhão de advogados e advogadas nesse país. Quantos efetivamente advogam? Entendeu? Quantos conseguem sobreviver com a advocacia? Essa exclusão da maioria dos advogados do mercado da advocacia já acontece, já acontecia antes da pandemia. Mas com as novas tecnologias, isso poderá minorar ou piorar. Depende do que a sociedade, o que nós todos vamos fazer com a tecnologia. Então, eu não tenho a menor dúvida. Por exemplo, quando você diz assim, não é melhor para os nossos clientes presos que a gente possa ter uma conversa individual para que o advogado criminalista ouça no sacrossanto ministério que ele está fazendo ali, na conversa sacrossanta com o seu cliente que está preso. Não é necessário preservar essa privacidade? Eu não tenho a menor dúvida que sim. A questão é que a tecnologia pode ou não ser controlada para permitir que você converse privadamente com o seu cliente ou não. Depende do que a gente vai fazer com a tecnologia. E tudo indica que cada vez vai diminuir mais ainda a privacidade, porque a tecnologia está invadindo tudo. E nós já temos situações em que eram impensáveis há 10 anos atrás, não precisa nem ir para 35 anos atrás. Então, acho que vai ter uma grande transformação da vida social. E o direito é parte da cultura. O direito não está fora da cultura. Nosso direito não nasce para além do que o Brasil é. O Brasil é a sociedade brasileira é uma sociedade extraordinária. Extraordinária em algumas coisas que é melhor do que muitas outras no mundo. E tem outras coisas que conseguem ser pior. Então nós temos as nossas particularidades sociais, a gente vai ter que encontrar caminhos de inclusão da maioria dos advogados e advogadas da nossa sociedade, o que não é fácil. Eu estou vendo aqui Tamíride entrando aqui, dizer a ela que por orientação dela, direito digital no direito eleitoral, fake news, direito eleitoral digital, repara, para esta eleição, eu não estou falando para daqui a 10 anos não, sabe, Elias? Para esta eleição deste ano, o direito digital vai ser, talvez, uma das mais importantes ferramentas. Porque com os fake news, se você não tiver uma rapidez de resposta junto do marqueteiro, os candidatos vão ser destruídos e as suas reputações rapidamente. Então, veja quanta transformação e quanto a gente pode aproveitar essa transformação. Mas, meus amigos, eu queria também aproveitar essa oportunidade para falar um pouco das dificuldades da vida. Estou vendo aqui Josenildo, lá de Juazeiro, e Lana, nossa conselheira federal lá da Bahia, minha querida amiga. Eu acho que a gente podia falar um pouco também, antes de voltar para as prerrogativas, a gente falar um pouco das nossas questões do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Compartilhar com as pessoas o que está acontecendo. Me conte aí, como é que está sendo sua vida? Como é que você está fazendo aí para conseguir trabalhar e presidir a Abracrim? Olha, eu quero aqui, veja só a questão das distâncias no Brasil, né? Acabou de entrar aqui o meu querido Patrício, querido irmão, e teu também, o Marco Choi. Né? Opa, Choi! Ah, tá aí o Marco Choi. E aí, veja só, no extremo do país, né? Adriana Spengler, que é a nossa vice-presidente da Abracrim de Santa Catarina, o Alexandre Guzuco, acabamos de falar dele várias vezes, acabou de entrar aí. Somos das prerrogativas, do braço, irmão. Palha Dias do Piauí, presidente da Abracrim do Piauí, enfim. Olha, essa ferramenta é maravilhosa. Veja, a questão da advocacia, eu esses dias fiz uma brincadeira, escrevi que o vírus incurável da advocacia, né? Esse vírus que pega a gente e coloca, né, como efeito colateral desse vírus, né, coloca pessoas para defender outras, né, dizer os direitos que elas têm. E na área criminal, então, esse vírus ele atinge assim um estágio de incurabilidade mesmo, porque, veja só,
Quando o advogado criminal, então, ele começa a dizer coisas absurdas como somente o verdadeiro culpado deve ser punido, e assim mesmo no seu exato grau de culpa. Direito à amplitude de defesa. Quando começa a falar essas coisas, está na hora de ir para o hospício. Para alguns, né? Vocês entendem? Assim, esse cara tem que ir para o hospício, porque, veja bem, aquela médica da UTI do Hospital Evangélico, com aquela bomba para cima do hospital e da mulher, passa o tempo, a mulher depois é impronunciada, absolvida sumariamente, conselho de medicina inocente, enfim. Quando esses caras dizem isso, né, então eu já sugeri um hospício para nós, né? Vamos abrir um hospício. Como é que é o nome do hospício? Pensei. Bom, esse hospício ele tem que se chamar, né, alguma coisa assim como o homem do decálogo, né? O 10º decálogo do nosso querido mestre, né? Diz assim lá no 10º, diz assim, puxa vida, você leva a advocacia, né? De um jeito, né? O Couturi, de um jeito que você vai considerar uma honra para você aconselhar teus filhos a se fazerem advogados. Eu fiz isso. Aconselhei 3 filhas, 2 formadas, uma agora, termina no ano que vem. Então eu digo, o nome do hospício tem que ser Hospício Couturi, né? Porque a gente seguiu o decálogo. Né? Então, meu irmão querido, a advocacia, né, os escritórios médios e grandes conseguem, então, fazer um recesso com colegas que ficam no plantão, que é o caso da advocacia criminal. Nós temos hoje os plantões dos escritórios jurídicos criminais. Atendemos muito cliente por WhatsApp, por outras ferramentas. E os prazos, claro, só as coisas no crime mais urgentes é que são trabalhadas, muitas decisões monocráticas, liminares, etc. Mas eu te digo, administrar na Bracrim não é tanto problema, porque os advogados criminalistas, eles acabam se harmonizando num grupo. Assim, a gente conhece mais ou menos o algoritmo dessa harmonização. E eu só tive alegrias com a Bracrim. Infelizmente, as tristezas foram diminutas. Escritório, como todos os outros, né? Parados, clientes param de pagar honorários, porque ele acha que parou tudo, então não paga honorário. Quem não tem uma reservinha para se manter está com alguns problemas sérios aí. Mas o que mais me chocou, Viana, nessas campanhas todas aí, e era uma realidade que a gente não insistia em não ver, né? É o termo chocante. Olha só, o que nós vamos fazer em prol dos advogados pobres, dos advogados e das advogadas pobres. Mas será? Existe advogado e advogada pobre? As pessoas por aí devem pensar, mas tem isto? Será que não era hora da gente conscientizar a sociedade brasileira que perdoe o termo, essa desinteria de cursos jurídicos que tem por aí, né? Vai ter que ter mercado para todo mundo? Não tem mercado para todo mundo. E é uma luta, é uma briga, né? Uma briga, como se diz no Sul, uma briga de foice no escuro. Os que se sobressaem são aqueles mais talentosos e eu creio que cada vez mais nós vamos ter problemas, mesmo com o exame de ordem fazendo a seleção. Porque é matemático. Chega um ponto que satura. Não há como você pensar que não. Então, uma das nossas lutas, talvez, seja não só tentar coibir a proliferação de cursos jurídicos, como também dizer aos colegas advogados, né, que se estiverem tendo problemas na profissão também, façam concursos públicos. Quando abrir concursos públicos, tentem. Concursos públicos, imaginem pessoas, advogados, né, indo para o serviço público com a formação jurídica, é maravilhoso. A opção por serviço público é uma boa opção para a advocacia que não conseguiu se estabelecer como tal, porque muitos vão bem em todas as bancas. Banca de mestrado, de doutorado, mas quando chega na banca do mercado, no momento de trabalhar mesmo, de ir lá, né, o balcão, que agora o balcão também é virtual, né?
O balcão acabou, aquele balcão que você pede o processo para o escrivão, agora é tudo virtual. Eu digo, nós temos que também olhar essas alternativas que a formação jurídica, que o advogado poderá ter. Porque, olha, é uma revolução. Você falou, por exemplo, claro que eu peguei a máquina de escrever elétrica, a IBM com esfera, depois com margarida, depois, enfim, né? Aprendi datilografia quando eu comecei, né? Era jovem. Mas eu digo a você o seguinte, nós temos que nos conscientizar que as coisas vão começar também a partir para uma especialização. Essa inteligência artificial, por exemplo, muitos pensam que vão ser substituídos por robôs. Não é assim também. Tem situações que não tem como não estar o ser humano ali. Na advocacia criminal, por exemplo, a inteligência é natural, não é inteligência artificial. As coisas não se dão da mesma forma. A advocacia, digamos, a investigação defensiva, importante que o advogado tenha condições, mas para isso ele tem que ter um cliente também que remunere para poder, enfim. São muitos problemas, meu querido Viana. Começar a profissão e vencer nela é muito difícil hoje, realmente. Eu acho que não é fácil. Acho que as dificuldades da advocacia são dificuldades que reproduzem dentro da nossa classe o que são as dificuldades do Brasil. De novo, a pandemia não gerou o Brasil nem a sociedade que a gente tem. As dificuldades para trabalhar no Brasil são gigantescas para a maioria dos brasileiros. A maioria não recebe sequer salário mínimo. E essa estrutura social se reflete na advocacia. E, assim, eu, como você, acho que a quantidade gigantesca de cursos jurídicos é um equívoco. Mas presta atenção, é um equívoco nacional, hein? Esse projeto de ter milhares e milhares e milhares de vagas de cursos jurídicos é um projeto nacional há muitos anos, é um projeto absolutamente equivocado, porque na verdade, um estelionato o que se faz com as famílias que investem tempo, dinheiro, afetividade para formar seus filhos na advocacia e no direito, e a grande maioria não vai encontrar mercado de trabalho. Então, essa é uma questão nacional que merece todo a nossa preocupação. Veja. Vi passando aqui agora, acho que depois que Noronha entrou, a Priscila, eu acho que ela é a tesoureira lá da OAB de Petrópolis. Priscila, um grande abraço. Meu filho mora em Petrópolis, meu filho se formou em medicina, ainda está na linha de frente dos hospitais, atendendo infectados lá em Petrópolis. Nós aqui muito preocupados com ele, mas a profissão que ele escolheu e ele está feliz fazendo o trabalho dele. Então, um forte abraço para todos os colegas lá de Petrópolis. Mas sabe, Elias, eu quando nasci, eu brinco dizendo que quando eu tomei a primeira palmada, o parteiro ou a parteira pega a gente de cabeça para baixo e dá uma palmada, né? Eu digo brincando, quando eu tomei a primeira palmada, no lugar de chorar, eu dei risada. Porque eu sou um homem absolutamente otimista. Eu aprendi na minha família a trabalhar muito, construir, correr atrás daquilo que você quer, com muito trabalho. Então, eu trabalho muito, e eu sou otimista. Apesar de todas essas dificuldades, Tamires passou agora aqui dizendo que as redes sociais e a internet é uma bomba de crimes todos os dias, né? Apesar disso tudo, dessas dificuldades, eu acho que tem lugar para quem quer trabalhar na advocacia, focando, encontrando novos lugares, novos mercados, novas coisas. Vou falar rapidamente, eu não quero ficar nisso, mas só para falar rapidamente, a quantidade de conflitos familiares que o isolamento está gerando muitas questões jurídicas na área de família. O direito do trabalho, a advocacia trabalhista vai retomar forte, porque essa pandemia está apenas aprofundando problemas do trabalho. Nessa área digital, tanta coisa, ou seja, tem muita coisa para a gente fazer. Mas eu não queria perder a oportunidade
para falar também das coisas que importam. Você sabe, Elias, nesse período de isolamento social, eu tenho pensado muito naquilo que importa. E li uma vez um livro que me marcou muito. O cara que inventou, quer dizer, que criou a teoria científica sobre as múltiplas inteligências é um famoso professor de Harvard, Howard Gardner, que escreveu um livro, O Bom, o Belo e o Verdadeiro. No final da década de 90, ele foi perguntado por escolas primárias, eu ainda chamo de primárias, né, escolas fundamentais da Itália, a Itália que está sofrendo tanto com a pandemia, o que é que elas deviam ensinar às suas crianças. Ele escreveu um livro dizendo que o que precisava escrever era o que importa. O que importa é o bom, o belo e o verdadeiro. Nessa crise toda que a gente está passando no Brasil, a gente tem que reforçar cada vez mais o verdadeiro, a verdade, a importância da ciência, a importância da nossa ciência jurídica, por exemplo. E eu vejo tantas e tantas pessoas das mais diversas profissões, mas fico, sobretudo, assustado quando eu vejo juízes fazendo isso, fugindo da ciência e decidindo com base no seu achismo. Não pode ser. O direito tem uma estrutura, entendeu, de decisões, de interpretação, da forma de olhar para o ordenamento jurídico e o sistema e extrair a norma aplicável ao caso concreto, e não pode ser pelo que eu acho, pelo que eu acho melhor. Tem que ter uma construção com base em torno do que é justo, mas com uma argumentação que seja lastreada na ciência jurídica e não no que eu acho. Tá? E, por outro lado, o que verdadeiramente importa do bom, não é? A gente discutir o justo nesse campo do que é o que verdadeiramente importa, do que é bom. Como a gente está se aproximando de terminar a nossa live extraordinária, eu aprendendo tanto com você, eu queria, antes de terminar, ter a oportunidade para lhe homenagear, recitando um poema de William Blake sobre o tigre. Eu olho para algumas pessoas na vida, entre as quais você, e vejo um tigre capaz de enfrentar com unhas e dentes as dificuldades da vida. Então, antes de terminar, eu queria ter essa oportunidade de declamar esse poema para você. Poxa, querido irmão, olha, eu vou dizer uma coisa a você. Tem um colega aqui que o título ali está só iniciais, ele falou que ficou desanimado em ouvir eu aconselhar o pessoal a fazer concurso. Não, não é bem isso. Eu quis dizer o seguinte, digamos que você vai abrir um escritório especializado em locação. Locação comercial, locação residencial. Evidentemente que você vai bem, porque sempre vai ter inquilinos e senhorios, né, discutindo questões ligadas a inquilinato, né? Cobrança de condomínio, etc., cobranças, enfim, de dívidas comuns. Eu creio que a advocacia criminal, eu repito, é um campo que exige uma vocação, uma perseverança muito forte, muito estudo, né? Então, eu falo que você pode abrir um escritório, digamos, de outro ramo do direito. Tem gente que realmente não está conseguindo sobreviver na advocacia, principalmente na criminal. Então, se você entendeu que eu falei concurso no geral, não. É questão de escolha da área. Tá? Eu creio que, então, fiz esse esclarecimento a você para que você não se sinta desanimado. Vá em frente, a perseverança é a mola de tudo isso. Mas eu digo a você que estamos vivendo momentos difíceis, né? Tem colegas nossos trabalhando em juizado especial, fazendo audiências por um valor que eu nem vou te revelar aqui, porque você vai ficar então desanimado de uma vez. Então nós temos que lutar muito contra o aviltamento dos honorários e uma série de situações que nos levam a lutar. Vamos lutar. Meu querido Viana, dizer a você, nós estamos no final. Eu quero agradecer você. Está batendo um recorde de audiência, ou seja, nossos audientes aqui estão num número maravilhoso. Tá? Vamos fazer outros. Oi? Vamos fazer outros. Perdoe, vai lá. Não, fazer outros. Outras lives. Sim. Dizer a você o seguinte, irmão. Nós vamos continuar com nossas lives, né? Um dos que estará conosco aqui, e quero convidar também o Noronha, já que ele está nos assistindo. O Guzuco já recebeu o convite.
estará conosco, a Rita Cortez também estará conosco. Enfim, quero dizer a você que é um momento especial. Estamos em casa, mas estamos ligados aqui pela rede mundial, cada vez mais, com mais facilidade, fazer disso um grande momento para darmos as mãos. Viana. Maravilha. Eu tenho chamado Algozuco de samurai das prerrogativas, e eu quero me apelidar de o tigre das prerrogativas. Algumas pessoas, entre as quais você, eu, como disse, vejo assim, olhando para a vida, né, enfrentando a vida como se fosse um tigre. Então, eu quero terminar declamando de William Blake, um dos maiores poetas ingleses do século XIX, um pequeno poema que eu espero algum dia ter a chance de poder traduzir. Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night. What immortal hand or eye could make thy fearful symmetry? In what distant deeps or skies burn the fire of thine eyes? In what distant deeps or skies burn the fire of thine eyes? And what hammer and what chain could twist the sinews of thy heart? And when thy heart began to beat, what red hand and what red feet? Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night. What immortal hand or eye could make thy fearful symmetry? Homenagem a você, Elias. Forte abraço. Um beijo no coração. A poesia e a amizade, o carinho grande do meu querido Luiz Viana Queiroz. Muito obrigado por participar conosco. Eu que agradeço. Leva um abraço aqui, fica na paz de Deus. Amém. Forte abraço. Outro.